O mundo ficou aterrorizado com os poderosos terremotos que geraram tsunamis que foram capazes de atravessar oceanos em 26 de dezembro de 2004. Os terremotos desencadearam uma série de tsunamis devastadores ao longo da costa da maioria dos países que estão às margens do Oceano Índico, matando mais de 225 mil pessoas em 11 países e inundando comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia foram os mais atingidos. Como explicar ou até mesmo reconciliar a imagem de um Deus de amor diante de tal tragédia? No episódio de hoje, vamos navegar pela triste origem da dor e do sofrimento e refletiremos sobre o papel de Deus diante de tal situação. Para ajudar a responder esses outros dilemas, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito, apresentando Jesus, aquele que liberta, cura, capacita e envia pessoas a cumprir a missão do reino. Estima-se que o terremoto que gerou o grande tsunami no Oceano Índico em 2004 tenha liberado energia de 23 mil bombas atômicas como o de Hiroshima. Nas semanas seguintes, jornais e revistas foram inundados de cartas e artigos perguntando onde estava Deus. O jornal The Guardian de Londres perguntou como as pessoas religiosas podem explicar algo assim? Sydney Morning Herald foi mais pontual. Ondas de destruição eliminam a crença de um Deus benevolente, estampando a manchete desse jornal australiano. Em US Arts and Letters Daily, um site publicado pelo Chronicle of Higher Education declarou: se Deus é Deus, ele não é bom. Se Deus é bom, ele não é Deus. Você não pode ter as duas coisas, especialmente depois da catástrofe do Oceano Índico. Quando coisas ruins acontecem em sua vida, o que ou quem você culpa? Qual é a sua opinião sobre Deus quando você está passando por momentos de sofrimento? Um dos grandes desafios da fé é tentar reconciliar as fatalidades da vida com a imagem de um Deus de amor. Contudo, a Bíblia nos apresenta respostas amorosas e esperançosas quanto ao sofrimento. Como já vimos em nosso estudo passado, Deus não é quem você pensa que Ele é quem Ele diz ser. A Bíblia retrata a Deus como um ser amoroso, que é a própria essência do amor. O Senhor é justo em tudo que faz e cheio de bondade. Jesus, em uma das histórias que contou, deixou claro que a razão das ervas indesejadas da vida não é Deus, pois o Eterno só plantou o amor e o bem. Mas as fatalidades da existência humana são um resultado direto de alguém que se opõe a Deus e a tudo que é bom e belo. Jesus declarou: um inimigo fez isso. E mais adiante, Jesus desmascara quem é esse inimigo de Deus e da humanidade. O inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. De Gênesis ao Apocalipse, Deus é retratado como amoroso, misericordioso, justo e santo. Apesar de um inimigo de Deus ter tentado, ao longo das eras, desfigurar a imagem de Deus, culpando-o por toda a dor e sofrimento que acontece no mundo. Se você olhar atentamente para a Bíblia, poderá encontrar quem é o responsável por todo o sofrimento e dor nesse mundo. Um inimigo de Deus chamado Diabo. Toda bondade nesse mundo vem de Deus. No entanto, tudo que é mal, de certa forma, é resultado das obras de Satanás, o pecado. O apóstolo Pedro advertiu: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Sim,
O inimigo de Deus quer devorar a sua fé, a sua família, a sua saúde. Ele quer destruir você. A Bíblia pinta uma imagem de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre as forças da luz e das trevas, entre Deus e Satanás. O livro do Apocalipse nos diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Mas qual seria a origem do inimigo? Teria Deus criado o diabo? A Bíblia ensina que um ser angelical, Lúcifer, que era dotado de liberdade, de escolha, em sua autoexaltação se tornou Satanás, o adversário de Deus, e levou uma porção dos anjos a rebelar contra Deus, seu caráter, sua lei e sua soberania sobre o universo. A queda de Satanás do céu é descrita em Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 12 a 18. Embora essas duas passagens se referem especificamente ao reino da Babilônia e ao rei de Tiro, elas também fazem referência ao poder espiritual que estava por trás destes reis, Satanás. E como esse conflito chegou até nós? A Bíblia nos ensina que Satanás introduziu o espírito de rebelião neste mundo quando conduziu Adão e Eva ao pecado. Ao seduzir nossos primeiros pais a pecar, Satanás engenhosamente arrancou deles o seu domínio sobre a terra. Agora, reivindicando ser o príncipe desse mundo, Satanás desafiou Deus, seu governo e a paz de todo o universo a partir da sua nova sede, o planeta Terra. O pecado humano resultou na distorção da imagem de Deus na humanidade e na desordem do mundo criado. Adão e Eva tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes compartilharam essa natureza caída e suas consequências. Eles nasceram com fraquezas e tendências ao mal. Mesmo não sendo responsável pelo pecado e pelo sofrimento, Deus nos providenciou uma solução para o pecado, Jesus Cristo. Sua promessa é que o pecado, Satanás e seus anjos um dia serão destruídos para sempre, e aqueles que pela fé aceitaram a expiação de Jesus terão vida eterna. Em instantes, voltaremos para destrinchar aquilo que apresentamos para vocês. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso terceiro programa do Está Escrito da série Bíblia Fácil.
E hoje, mais uma vez, nós temos aqui conosco o nosso querido professor Leandro e a gente vai aprender sobre a origem do pecado. E já pegando um pouquinho disso, eu queria saber um pouquinho da sua origem. Fale um pouquinho de onde o senhor nasceu, um pouquinho de onde o senhor veio. Pois olha, eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, nem tem no mapa, tem sim, tô brincando, mas é bem pequenininha, chamada Palmeira das Missões. Tem mais ou menos 40 mil habitantes. Então lá que eu nasci, me criei jogando futebol, né? Gostava muito de futebol, gosto ainda, mas antes eu jogava de manhã, tarde e noite. E lá que eu tive a minha infância e lá que eu me tornei um cristão com 17 anos de idade, né? Eu não sou um cristão de família, né? Cristã, e depois eu me tornei um cristão e comecei lá a minha jornada. Muito obrigado. Não vou perguntar se você torce pro Inter nem pro Grêmio, mas... tem um time certo aí, tem um time certo, tem um errado aí na história. Mas a gente tem um convidado também hoje, o pastor Valdeir, um amigo. Onde você está trabalhando, pastor Valdeir? Eu estou trabalhando na Igreja Portuguesa de Toronto, né? E ali estou desenvolvendo meu trabalho lá juntamente com o pastor Bill Santos. Que bom. O pastor Bill Santos era para até estar conosco nessa série, infelizmente a agenda dele não bateu, mas que bom estar com você aqui representando a Igreja Portuguesa, porque esse programa, professor Leandro Quadros, ele nasceu até no porão da Igreja Portuguesa, com o pastor Henry Feiraben, a Tracy Bravo, o primeiro programa de 5 minutos, e a primeira temporada foram 13 programas, a primeira temporada de 5 minutos, né? Pastor Valdeir, muito obrigado. E o pastor Valdeir da onde? Eu sou mineiro, né? Sou nascido daquela região de Governador Valadares, Teófilo Otoni, exatamente na cidade de Padre Paraíso. Puxa vida. Minas Gerais. Então deve gostar de pão de queijo. Muito. Engraçado, ele falou, eu sou de Minas, a primeira coisa que eu sei, plim, pão de queijo. Pão de queijo. E é verdade, é sempre assim. Muito bem. Hoje a gente está tratando de um assunto importante, né, Rebeca? Sim. A gente estudou num estudo anterior que Deus é amor. E acho que vem uma pergunta, se Deus é amor, por que do sofrimento? É Deus responsável pelo sofrimento? Sabe, pastor, Rebeca, nosso querido pastor, o problema do mal realmente é o mais difícil de nós conciliarmos do ponto de vista filosófico, né? Muitas pessoas, até que nos assistem, e que nem têm, muitas vezes, um grande interesse no cristianismo, pensam o seguinte: como é possível existir um Deus de amor ao mesmo tempo em que existe tanta maldade? Por que ele não resolve tudo de uma hora para outra? Então, óbvio, não vamos poder abordar todas essas questões no programa, mas, biblicamente, no Salmo 34:12, a Bíblia diz que o mal não é da responsabilidade de Deus. Deus, ele permite o mal, mas não decreta o mal. Aqui que nós vamos fazer essa diferença. O mal existe em resultado da vontade permissiva de Deus e não da sua vontade decretiva. Ou seja, ele não determinou, ele não predestinou que assim o fosse. E o texto fala assim, não se pode acreditar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a verdade e a justiça. Então, para a Bíblia, é impossível Deus ser o originador do mal. Agora, ele permite. Por quê? A partir do momento em que ele criou o primeiro ser com liberdade de escolha, ele deu a possibilidade de não ser amado. E este é o verdadeiro amor. Se Deus não criasse os seres vivos, né? Os seres inteligentes, com a possibilidade de rejeitá-lo, ele não seria amor. Porque o verdadeiro amor não se impõe, ele se conquista. Uau, que profundo isso. Não é? Então, Deus a natureza de Deus é tão perfeita, ele é amor, diz 1 João 4:8, que ele é, podemos dizer assim, entre aspas, obrigado a criar seres livres, porque o amor não pode ser imposto, ele é conquistado. Então, ele assume o risco de tanto que ele ama e de tanto que ele respeita a liberdade das criaturas. Então, a princípio, esse texto nos mostra que o mal existe como resultado da vontade permissiva e não decretiva dele. Então, ele não predestinou, por exemplo, a existência do mal. Eu acho que isso é importante, né? Porque Deus, ele não quer que a gente sofra. Não. Nós somos filhos dele. A gente não gosta de ver nossos filhos sofrendo. Não. Interessante porque a gente acha que Deus quer ver a gente sofrendo. A gente muitas vezes coloca, tá vendo?
Isso aconteceu porque Deus quis, né? Quantas crenças erradas a gente tem sobre Deus e o mal? Muito perigoso. E eu penso assim, ó, se nós que somos seres humanos, falhos, não queremos que um filho sofra nem um arranhão no joelho, imagine se Deus iria querer uma coisa dessa, ele que é muito melhor do que nós, né? Professor Leandro, muito obrigado pela explicação. Deus não é responsável pelo sofrimento, né? Pela Sim. dor. Mas da onde surgiu então? Pastor Valdeir, você teria alguma informação para compartilhar conosco? Essa questão de onde originou o pecado, onde surgiu o pecado, a Bíblia diz que no céu existe milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, né? Nós não sabemos exatamente quantos, sabemos que são muitos, mas entre todos esses muitos anjos, surgiu um, né, chamado de Lúcifer, que ele foi, então, quem desenvolveu no interior dele, no coração, um sentimento de inveja, um sentimento, né, de orgulho, até porque pela sua beleza, né, porque a Bíblia também diz que ele era um ser muito, né, belo, e enfim. E então ele surgiu esse sentimento, ele quis ir contra os princípios estabelecidos no céu por Deus, e então ele quis rebelou na verdade contra Deus e queria ser melhor do que Deus até. Ele disse que queria ser semelhante a Deus e se sentaria acima do trono de Deus. E com isso começou então, dentro do ser chamado Lúcifer, o pecado. Interessante que biblicamente, Deus, quando criou este ser, e aqui nos mostra outra razão para não crermos, né, que Deus é o autor do mal. No verso 15 é dito assim, ó, naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Então Deus criou ele perfeito. E como bem disse o pastor, chegou no momento em que ele quis ser como Deus, no poder, mas não no caráter. É por isso que em Isaías 14, 12 a 14, ele deseja estar no trono de Deus. Então aí foi a base do pecado. Quando a criatura, criada perfeita, exerce indevidamente seu livre-arbítrio para querer ser como Deus, no poder, no domínio, mas não no caráter. E aqui a gente está entendendo como o pecado aconteceu a nível do céu. Isso Deus, mesmo. Lúcifer. E como que o pecado chegou até nós aqui na Terra? Gênesis 3 é o capítulo chave para compreendermos como que o pecado se transferiu para cá. Como a Rebeca bem disse, ele começou num nível celestial, cósmico, antes de vir para cá. No momento, quando Satanás foi expulso do céu, ele obviamente tentou arregimentar o maior número possível de seres inteligentes nessa rebelião contra Deus. Houve uma batalha no céu, diz Apocalipse 12, 7 a 12, muito forte, que ocasionou na expulsão dele de lá. Em Gênesis 3 vemos que ele se utiliza da serpente como médium, não foi o animal em si que falou com Adão e Eva. Muitos falam, eu não creio na Bíblia porque é um mito. Não, não é mito. Satanás, de forma sobrenatural, se utiliza de um animal para levar Eva e depois Adão à rebelião contra Deus. E aí quando, nas insinuações, ele implanta nos nossos primeiros pais o mesmo sentimento que ele tinha no princípio, em Isaías 14, 12 a 14. Então, em Isaías 14, 12 a 14, ele fala, eu subirei às alturas dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E em Gênesis 3, 4 e 5, ele fala assim, olha, se vocês pecarem, vocês não vão morrer, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha que curioso, ele mistura uma verdade com a mentira. Realmente, eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas eles não seriam como Deus. Então, ele ensina ao ser humano o egocentrismo. Ali é a base do pecado. Eu e pronto. E aí a essência a criatura se coloca no lugar do Criador. Então, o mesmo sentimento dele, ele transfere para os nossos primeiros pais. E aí vem o pecado, vem essa alienação contra Deus e os resultados que nós aí conhecemos, né? Nossa. Bom, vamos tentar aqui recapitular o que a gente já estudou. Deus é um Deus perfeito e de amor, que nos cria através do amor com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Fomos criados perfeitos, sejam anjos ou seres humanos,
mas usamos de maneira equivocada o livre-arbítrio. E aí entra essa alienação, essa rebelião a Deus, que muitas vezes a gente chama de pecado. Isso mesmo. E quais seriam consequências claras do pecado? O que o pecado produz? As consequências são terríveis, né? Porque com isso, né, com essa entrada do pecado, a partir do momento que Adão e Eva transgrediu, né, ali o mandamento, ou seja, a ordem de Deus, né, que era não comer daquele fruto, originou-se então o pecado nos seres humanos. E os seres humanos, então, claro que todos nós estamos inseridos nisso, né? A questão do pecado, nós todos acabamos sendo portador, né, do pecado. Então, a consequência, na verdade, Deus diz que aquele que pecar certamente morrerá, né? Então nós fomos condenados à morte e morte eterna. Mas graças ao próprio Deus, que é um Deus poderoso, cheio de amor, que nos ama tanto, Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar dessa condenação. É muito importante isso que o pastor falou. Às vezes o telespectador se pergunta, mas qual é a lógica em Jesus morrer por nós nesse contexto de pecado? Tem uma lógica. Quando o ser humano pecou, primeiramente ele se afastou da fonte de vida que é Deus. E Romanos 3,23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por se afastar da glória de Deus, o ser humano se afasta da fonte de vida. Deus teve que privar nossos primeiros pais da árvore da vida em Gênesis 13, 22 a 24. E aí qual é o resultado disso? Se eu desconectar, por exemplo, uma câmera aqui do estúdio da tomada, ela não vai funcionar. Então, se eu me desconecto da fonte de vida que é Deus, eu perco a vida, a minha fonte de vida. E aí Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Aí o que acontece? Nós nos tornamos mortais porque transgredimos a lei de Deus. Então, alguém deveria pagar o preço pela nossa desobediência para que pudéssemos ter vida, mas ao mesmo tempo ele não pode passar a mão sobre o pecado, porque ele é muito grave e ofensivo a Deus. Então a cruz é a solução lógica de Deus para o problema do mal. Na cruz ele demonstra que nos ama, oferecendo-se no nosso lugar. Como ele não pecou, ele adquire o direito legal de perdoar quem não aceita pela fé. Deus não pode assim, eu passo a mão em você e está acabado. Não, uma lei foi transgredida. Exato. Então, se ele passa a mão sobre o pecador, a lei dele é tida como uma coisa medíocre. Aí Lúcifer teria razão nas suas insinuações contra Deus. Então, quando ele morre, ele paga a minha dívida, porque ele não peca, ele vive como um ser humano e não peca, ele pode transferir a justiça para mim, pecador, mas ao mesmo tempo, quando o universo vê do que Satanás é capaz de fazer, de torturar o próprio Criador, ele desmascara Satanás. Diz ali Colossenses 2, 14 e 15. Então, com a cruz, Deus nos salva e resolve logicamente o problema do pecado, porque o universo é inteligente. Então, precisa de respostas lógicas dentro do direito legal de Deus para que o universo não vire um caos. E o pecado vai durar para sempre? Graças ao próprio Deus, não, né? E isso nos traz felicidade, né? De saber disso, que o pecado chegará a um fim. E eu creio que não vai demorar muito, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos deu essa esperança, né? De que o pecado um dia chegará ao fim. Porque o pecado nos traz muitas consequências e consequências ruins, até pelo fato de a gente estar vivendo neste mundo e sabendo que Cristo em breve voltará para nos tirar desse sofrimento, né, pastor? Isso que o pastor falou é fundamental. A solução de Deus para o pecado, para ele deixar de existir para sempre, é a volta de Cristo. Tema que nós vamos até abordamos aqui, né, ao longo do estudo. E aí quando Cristo voltar, porque alguns perguntam assim, não, mas como eu vou ter certeza que ele vai voltar? Pois a primeira vinda dele é a certeza da segunda. Porque se ele não vier pela segunda vez, ele não termina o que começou na primeira vinda. E aí a Bíblia mostra um texto que mostra que todas as consequências do pecado, a morte, a degeneração celular, o crime, a maldade, os vícios, tudo vai deixar de existir, porque a humanidade, na volta de Cristo, vai se reconectar novamente com a fonte de vida.
E aí Apocalipse 21:4 diz assim, ó, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Então, neste momento, Deus resolve definitivamente. Que esperança linda. É. Pastor Valdeir, você ora conosco para encerrar o nosso estudo? Oremos então. Santíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário para nos resgatar e nos trazer, Senhor Deus, a esperança da vida eterna. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por estudar esse ponto importante da Bíblia e que nós possamos cada dia mais nos preparar para esse grande encontro com Jesus quando Ele voltar pela segunda vez. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, abençoa cada um de nós e nós oramos nesse momento agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós terminamos de estudar sobre esse assunto importante, sobre a origem do mal, como começou o pecado no universo. E hoje nós temos um guia de estudo que possa te ajudar a estudar sobre esse assunto e outros mais. Temos aqui Bíblia Fácil, um guia de estudo que você possa aprender mais sobre esses assuntos. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H 7V4. Bem, o tempo passou tão rápido, né? Voou. Muito obrigado, pastor Leandro, pastor Valdeir. Pastor Leandro, se alguém quiser se contactar com você, como que encontra o professor Leandro Quadros? Pode me procurar no Instagram, leandroquadros.oficial ou em algum comentário no YouTube, Leandro Quadros Oficial. Muito obrigado. Pastor Valdeir, pastorei a igreja portuguesa, é isso? Como que as pessoas podem chegar até a igreja portuguesa? Não é muito difícil, né? A igreja portuguesa muito próximo daqui, né? E bem próximo do aeroporto internacional de Toronto. Então ali está a igreja portuguesa e pode me encontrar lá e temos os cultos normais nos sábados principalmente. Então convidados, se querem nos encontrar, é só chegar até a igreja portuguesa. Faça planos de estar lá. Bem, espero que Deus te abençoe. Na próxima semana, pela graça de Deus, estaremos de volta para estudarmos mais sobre a palavra de Deus. Até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Não perca essa oportunidade única de fortalecer sua família e encontrar apoio em meio a outros que compartilham da mesma jornada. Estamos apresentando o Encontro de Famílias do Está Escrito Canadá, de 18 a 20 de outubro em Ontário. Vagas no hotel são limitadas, então garanta seu lugar nesse encontro especial.